tudo bem? Sentiram nossa falta? Nós estamos aqui hoje para trabalhar com vocês, alunos de nono ano, fazer um feedback, na verdade, né? Trabalhar todo o conteúdo de uma forma resumida de tudo que nós vimos ao longo do ano. Eu, professora Sumarinho, juntamente com meu colega, né, muito especial, o professor Darlan Nunes, nós estaremos aqui hoje para trabalhar esses assuntos e tirar as dúvidas que ficaram aí no decorrer do ano, e eu espero que vocês aproveitem bastante esse momento, não é mesmo, professor? Olá pessoal, tudo bem? Então, eu sou o professor Darlan, é isso mesmo, Su. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, né? Que é o internetês, né? Exatamente. É um tema que surgiu no meio online para facilitar a comunicação das pessoas que querem ganhar tempo, principalmente os adolescentes, que querem fazer tudo rápido. É verdade. E o interessante é que esse uso, né, da linguagem própria da internet, né, que desobedece assim, de uma forma grotesca ao padrão da norma culta, ele não é próprio só dos brasileiros, não. Né? Na verdade, toda criança que ela desde quando ela é alfabetizada, se ela tiver um momento de interação ali com a internet, né, o celular do pai ou da mãe, ela já vai estar ali aprendendo, ao mesmo tempo que está sendo alfabetizada, vai também aprender o nosso famoso internetês. Então isso não é próprio só da gente não somos pessoas exclusivas a esse ponto ainda não, viu pessoal? E o interessante também é que a língua inglesa, assim como a língua portuguesa, ela apresenta uma infinidade, né, inúmeros recursos como números, abreviações, siglas, né, e bem como o som das palavras também, que eles são utilizados para facilitar e agilizar a conversação online, como o professor Darlan explicou, né, que eles, principalmente os jovens, eles têm essa urgência de falar rápido, né, de se comunicar bem rapidinho, não é mesmo, professor Darlan? Exatamente. Agora, pessoal, será que essa linguagem, ela requer assim um treinamento, uma certa prática para a gente não se confundir? Porque a palavra, além de estar em inglês, ela está também abreviada, como a Suala disse, com letras e números e tudo mais. Então, Suala, será que precisa? Eu acho que, na verdade, não um treinamento específico, mas tem muita gente que bate cabeça para tentar decodificar, né? Porque muitas dessas formações são vistas até como códigos. Então, você imagina, hoje, né, a nossa geração, ela já tem uma facilidade de entender o que essa juventude fala por meio das redes sociais, mas a geração dos nossos pais, eles ficariam totalmente perdidos, né? Então, se a gente parar para analisar, a língua ela é viva, ela acompanha as modificações, a transformação do ser humano. Então, à medida que nós nos transformamos, né, nós vamos nos modificando, a língua também vai fazendo esse acompanhamento, né, professor? Então, ela vai sofrendo essas alterações, só que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Inclusive, agora há pouco, nós estávamos conversando sobre isso, que é exatamente o uso indevido do internetês, não é, professor? Ah, uso indevido. Será então que eu posso colocar esse tipo de linguagem em uma prova de concurso? Será que eu posso colocar até mesmo em uma prova da escola e usar como se fosse uma linguagem formal também, ou não, Suala? Não, de forma nenhuma, né? A língua portuguesa, ela requer, né, um padrão formal, né? E isso é muito importante, porque se você estiver no universo ali online, né, nas redes sociais, tá certo, é um ambiente livre, é um espaço livre para comunicação. Então, não importa a forma que você utiliza para se comunicar. Houve a comunicação, a pessoa que mandou a mensagem fez com que o receptor entendesse, está tudo certo. Mas nas provas, né? Inclusive, essa semana eu estava fazendo a correção dos blocos de estudos das atividades da Palmas Homeschool e eu recebi respostas de alunos utilizando abreviações. Falei, para tudo, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, o internetês, essa linguagem, ela só pode ser utilizada nesse ambiente virtual. Fugiu disso, não pode, tá, pessoal? Vai mandar um e-mail para o professor, utiliza a norma culta, não é, professor Darlan? Vai responder uma prova, principalmente agora que vocês têm utilizado muito a plataforma digital, responda utilizando o padrão formal da língua portuguesa. Vai mandar uma mensagem para o seu professor, não é mesmo, o 9203 lá do MES Pacífico? Vamos fazer o bom uso aí do português formal, né? Porque isso, quem sabe, até faz com que o professor
pense um pouquinho, analise a situação de vocês. Agora o aluno manda uma mensagem que você tem que decifrar, já complica, não é? Complica não, só pelo trabalho que está me dando, não vou nem ajudar esse cidadão aqui não. Complica um pouquinho, e a comunicação ela ocorre em uma mão dupla, né? Você fala e a outra pessoa tem que entender o que você está falando. Exatamente. Então, se a outra pessoa não está acostumada com esse tipo de linguagem, o que ocorre é que vai quebrar ali a comunicação, não vai ocorrer, né? Não vai acontecer, né? Exatamente. Então, é interessante, é um ganho de tempo, né? É um símbolo mesmo da modernidade, mas precisa de ser de ambos os lados. A pessoa que você está escrevendo essas coisas, essas palavras, ela precisa entender também. Um exemplo é o nosso você do português, né? Quando a gente escreve lá no WhatsApp, a gente escreve VC apenas, né? E para vocês verem, a própria palavra você que o professor Darlan acabou de citar, ela já vem sofrendo alterações desde a época lá do descobrimento do Brasil, que antigamente nós não falávamos você, era vossa mercê, vossa mercê, vós mercê, você e hoje VC, né? Você vê como mudou. Nós trouxemos aí um exemplo de uma conversa informal, né, no ambiente virtual. Lembrando, pessoal, que na língua inglesa, especificamente, eles fazem muito mais uso do que nós de composições de palavras formadas por números e por sons de letras, mais até mesmo do que nós, né? Então lá essa ocorrência é muito maior, não é, professor Darlan? Do que nós brasileiros. A gente utiliza várias siglas, várias nomenclaturas aí que nós denominamos para algumas palavras, mas nos Estados Unidos em especial eles fazem muito mais esse uso. Então observem aí, professor Darlan, tente traduzir para esses meninos aí o que essa frase está dizendo. Certo, eu vou tentar então, pessoal. Olha só nesse exemplo aí. There's only one thing to say for you. 3 words. I love you. É isso mesmo, pessoal? Exatamente, Acertei? Exatamente. Então, essa composição aí, misturando números, misturando sons, né, formação de novas palavras, né, ele apenas queria dizer, a pessoa, né, o interlocutor, ele apenas queria dizer que há apenas uma coisa para dizer, 3 palavras para você, eu amo você. Então, olha só aí como ficou essa frase aí, ficou um tanto estranha. Para quem não tem costume em ver essa composição, né, por exemplo, uma pessoa que não utiliza muito o ambiente virtual, ela vai ficar totalmente perdida. Esse menino aqui enlouqueceu, né? Colocou número aqui, o que é isso? Né? Nós trouxemos aqui para vocês também o print de uma tela de uma conversação no WhatsApp também, no qual eles se comunicam por meio de siglas, né? De gírias. Então observem aí esse diálogo, né? Então nós temos aí uma conversa no qual eles estão tratando aí de uma possível saída. Seria isso, professor? Isso, exatamente. Se trata de um convite, né? E o diálogo vai desenrolando, mas graças a Deus aí do lado nós temos a legenda para a gente poder entender cada coisa aí, cada passo, né, do diálogo. Mas está lá, hey, e o outro responde, hey, né? You want to hang out, né? Later, olha aí, later. Né? Aí a outra pessoa responde, sounds great, não é? Where to? Quer dizer, para onde vamos, algo assim, não é? Exatamente. You to you. You to you. You to you. Uhum. Ok, what about the pub we went before? Esse before quer dizer antes, né? Aí com 2 letrinhas só. Você imagina, before, se a gente for soletrar, nós temos aí 6 letras, né? Então foi reduzida a 2. Perfect, see you there. Aí a outra pessoa responde, see you tonight. Olha o tonight como que ficou, né? Então essas abreviações elas são bem interessantes, sim. É um ganho de tempo. Exatamente. E se a gente observar no diálogo inteiro, somente na penúltima frase do diálogo é que eles utilizaram a linguagem mesmo tal qual ela é, né?
Só que, infelizmente, quando nós estamos ali diante de um diálogo na internet, no ambiente virtual, principalmente com a molecada mais jovem, né, esses nossos alunos aí, né, professor Darlan, nós não temos aí ao lado da nossa telinha aí esse dicionário aí, esse tradutor, né? Então, às vezes a gente apanha bastante para entender o que é dito. Não que sejamos velhos, né, professor Darlan? Imagina, somos mais vividos, experientes, né? Mas às vezes a gente também tem uma certa dificuldade porque ainda não acompanhamos esse time tão preciso e rápido que vocês jovens, né, alunos de 9º ano nem se falam. O dedo parece que tem um motor ligado ali o tempo todo, digita rapidinho, aí você pensa, meu Deus, já se comunicou, é lógico, né, abrevia tanto. Aí um texto que a gente demora 10 minutos digitando um texto, os meninos fazem com poucas frases. Então é muito interessante assim que vocês tenham a noção de que é permitida essa linguagem, é permitida sim. Ela é legal, ela é uma linguagem rápida, ágil, né? Chega até a ser irreverente, porém ela deve ser utilizada somente no ambiente virtual, não é, professor? Exatamente, em uma situação bem informal, e a gente deve tomar cuidado também com certos vícios, né, de escrever assim. Então, como já foi dito anteriormente, a gente não pode escrever dessa forma em algo mais formal, em uma prova, em um concurso, qualquer coisa desse tipo. Né? Exatamente. Então, como eu falei para vocês, eu tive uma certa dificuldade em entender, em compreender, na verdade, uma mensagem recebida esses dias atrás aí de um aluno, porque exatamente essa linguagem ela pode ser comparada a um código, né? Então essa comunicação resumida aí utilizando números, som de letras, né? Os emojis também que hoje estão aí com todo vapor substituindo palavras, né? Eles podem ser comparados a um código de uma linguagem secreta. Então, assim, se você não compreende esse código, se você não consegue, não entende, você não vai conseguir compreender a mensagem. E essa codificação que foi criada aí pelos usuários, né, desse mundo online, utilizado aí nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, né, muitas vezes aí tem sempre uma mensagem subliminar aí de um colega para o outro, um amigo para o outro, só entendedores entenderão, né? Então a gente às vezes fica perdido, porque muitas vezes nos deparamos com uma linguagem desse tipo, essa linguagem informal, e a gente não sabe ao certo o que se é o que estamos pensando ou não. E o interessante é que essa modalidade de escrita, ela surgiu exatamente com esse propósito, de se tornar um código, para proteger aquilo que eles estavam escrevendo. Na minha época, né, há um tempo atrás, não muito distante, né, nós, assim, as meninas, tínhamos a prática, né, de ganhar diários de aniversário. Era um diáriozinho que era como se fosse uma agendazinha que vinha com um cadeadozinho e chave, mas ali qualquer irmão conseguia forçar a barra. Eu que o diga, meus irmãos abriam meu diário e lia tudo, depois ficavam me chantageando. Então a gente desenvolvia códigos, cada letra a gente representava ela por um símbolo, um exemplo. A letra A era um coração, a letra B um solzinho. Então a gente criava isso para proteger aquilo que nós escrevíamos. E isso também, né, perpassou o tempo e é bastante utilizado nas redes sociais. Muitas vezes para se proteger dos pais, né, que às vezes estão lá bisbilhotando, né, lógico, para a segurança de vocês que os pais fazem isso, tá? Minhas filhas bem sabem disso. A gente olha, mas é por zelo, por preocupação. Então, eles criaram essa codificação, né, como se fosse um código secreto, para proteger o que eles estavam escrevendo, as mensagens que eles estavam trocando entre amigos, né, entre namoradinhos ali, para que os pais ou alguém não descobrissem sobre o que se tratava. Olha, eu acho sinceramente que depois dessa aula essa aula vai ser inspiradora, acho que vai surgir uma língua nova aí entre os nossos alunos, viu? E vai aparecer um monte de código aí. Não, na verdade já tem, professor. Já tem, né? Nossa senhora, eu que o diga. Quantos e quantos cadernos que eu já vi, cadernos principalmente de PPT, vem aquele monte de... que é esse, menino? Não, professora, é uns códigos. Não, professora, os códigos, desse jeito, sai sempre essa. Nós trouxemos aí para vocês algumas abreviações, essas foram as primeiras que começaram a surgir ainda lá no tempo do Orkut, né, professor Darlan? Lá no tempo do Messenger. Como é que era o nome do Messenger antes mesmo?
Era MSN, lá do tempo do MSN, né? Então, quando eles estavam ali conversando, não queriam que os pais soubessem. Então, esses eram os comandos, né? As pessoas já sabiam, né? Então, olha aí, professor Darlan, o que o senhor acha dessa sigla? Imagina, de repente... estratégicas, né? Elas Exatamente. São bem... Olha só, PAW, né? Seria Parents are watching, os pais estão olhando. De olho, vê lá o que você vai escrever, hein? PITR, Parent in the room, pai e mãe no quarto, né? Não posso falar agora. É isso. PBB, Parent behind back, né? O pai olhando para trás, olhando para mim, né? É porque geralmente está aqui nas costas, né? Então ele não vai digitar lá para o pai saber que ele está avisando que não vai poder falar. Então coloca só PBB, né? Opa, meu pai está aqui olhando. E isso de certa forma é bem eficaz, porque além de já estar em inglês, né? Nem todo pai fala inglês, ainda abreviado com a forma assim de código, então realmente fica bem mais, né? Bem mais secreto, bem mais secreto. POMS, Parent Over My Shoulder. Então o pai está olhando por cima do ombro. Aí já é um sinal que o pai está desconfiado, né? Exatamente. Ou a mãe. KPC, é isso mesmo? KPC. Keeping Parents clueless, né? Keeping parents clueless, deixando os pais sem entender nada. Na verdade, eles colocam essa quando eles estão debochando do pai, né? Ó, deixei meu pai aqui, ó, perdidaço. E tem aí também PA8, Parent at Home, pai e mãe em casa. Exatamente. Então já são os comandos avisando, né? Opa, aqui não dá para falar agora. Mais tarde a gente vai ter classe sobre isso, porque no momento não podemos, né? Zona de risco, alerta vermelho, né? E como eu falei também há pouco, nós temos emojis que substituem essas siglas também, né? Lógico, alguns preferem utilizar as siglas, outros já recorrem diretamente para o emoji. E nessa pegada aí de siglas, né? De composições, de novos verbetes, nós temos aí alguns, né? Vamos começar pelas siglas, né? Que expressam emoções e sentimentos. Inclusive, a gente também estava conversando sobre isso mais cedo. Tem umas que a gente fica assim, pô, ficou bem estranha, né? A forma convencional se torna mais bonito. Se a gente parar para analisar a declaração eu amo você, né, I love you, é tão mais bonito, né, é mais romântico do que a forma abreviada, né, professor? Só aquela figurinha lá, já um símbolozinho já diz, né, muita coisa. Exatamente. Então você imagina uma frase que tem um peso, que é você se declarar, você dizer que ama alguém, né? Então você tem amo você substitui, né, o eu amo você por 3 letras. Né? É verdade. Olha só como é que fica o I love you aí abreviado. Vai ficar I, ou seria ili, alguma coisa assim. I love you, né? Com esse emoji aí com 3 corações. Coraçõezinhos, I am you, I miss you, quer dizer, sinto falta de você ou estou com saudade, né? E uma curiosidade, né, algo interessante da língua inglesa, que a palavra saudade, ela não existe na língua inglesa, né? Verdade. Quando a gente quer dizer que a gente sente saudade, está com saudade de alguém, a gente fala só I miss you, né? Eu sinto sua falta, que é o equivalente à nossa saudade, mas a palavra saudade é própria somente dos brasileiros. Exato. Aí tem depois lá, ó, Z, né? O ZZZ seria sleeping, bored, tired, dormindo, entediado, cansado, algo bem chato mesmo. O emoji, né, que fala. Inclusive uma vez eu explicando um conteúdo pelo Meet, um aluninho aí, sabe, descarado, colocou esse emoji pra mim aí, eu fiquei muito brava, viu? Eu entendi o recado, né, da aula chata, eu falei, tá certo. Tem be, né, before anyone else, antes de qualquer outra pessoa. Muito utilizado, professor Darlan, nas redes sociais, em especial no Instagram, né? Eles colocam lá a foto do melhor amigo, ou do namorado, ou com a mãe, né? E colocam exatamente essa sigla aí, né, Bey? Né? Que é exatamente falando que é a pessoa mais importante da vida dela, mais do que qualquer outra pessoa. Olha que interessante, né? Se é algo descartável ali, temporário, aí a gente já não sabe, mas
a figura expressa a ideia, né? Exatamente. Por quanto tempo a gente não sabe, vai ser aí o BEI, né? Em tempos de amores líquidos, né, que as pessoas se desfazem com tamanha facilidade, né? Espero aí que quando você se refira a alguém e coloque essa sigla BEI, realmente seja a pessoa mais importante da sua vida. Né? Colocamos aí com um exemplo aí de utilizando essa sigla aí para vocês verem como é que é a aplicabilidade da sigla no exemplo possivelmente, né, real. Professor, você pode fazer a leitura do exemplo para eles? Claro, esse último exemplo acima se refere à pessoa mais importante da sua vida e tem lá, ó, Me and my bae have just watched another episode of Game of Thrones. Então quer dizer que eu e a pessoa mais importante da minha vida, né? Acabamos de assistir mais um episódio de Game of Thrones, né? Aí essa série aclamada aí que todo mundo ficou muito louco pela vida com o final da temporada, mas tudo bem. Outra possibilidade também é para expressar opiniões e reações, né? Então, quando você quer expressar sua opinião, deixar clara a reação que você teve diante de determinada situação, você também pode utilizar essas siglas aí como nos exemplos, né? Sim, olha a primeira, IMO ou I'm ho, né? Quer dizer, in my opinion, na minha opinião, ou in my humble opinion, quer dizer, na minha humilde opinião. Geralmente esse exemplo aí, né, na minha humilde opinião, geralmente é aquela coisa assim, ó, tá, eu vou falar, é aquela mais, como se diz, mais... Ironizada, é mais irônica, exatamente. Ou MDB, over my dead body, né, por cima do meu cadáver. POV, né, o POV, point of view, quer dizer, para expressar o ponto de vista de cada um, né? Cada um, FTW, for the win, né, rumo à vitória. E tem o contrário também, né, que é rumo à derrota, FTL, for the loss. Exatamente, trouxemos aí um memezinho aí, fazendo uma alusão à sigla aí, dizendo que está rumo à vitória, né? Going green, olha lá que legal. Tá certo? Então, a outra possibilidade também é de isenção de responsabilidade, né? Nos Estados Unidos, a gente estava comentando há pouco que eles têm, assim, eles são muito fechados nesse aspecto, é tudo preto no branco. Então, eles têm esse cuidado de se isentarem de alguma responsabilidade, né? Então, temos alguns exemplos aí, mas assim, o que mais chamou a minha atenção quando a gente estava fazendo a preparação da aula, a pesquisa, exatamente no caso nós leríamos a sigla inteira ou letra por letra, esse daí eu não sei, é uma curiosidade que eu não sei. Em algumas situações a gente vai soletrar mesmo, né? Em outras a gente... pronuncia como se fosse um nome, né? Um exemplo disso, Su, é que aqui no Brasil a gente fala VIP, né? VIP é aquela coisa exclusiva, mas... exatamente. E nos Estados Unidos eles não pronunciam VIP, eles falam VIP. Né? Letra por letra, exatamente. Aí no caso, se fosse a palavra, seria o quê? Tinley? Exato. Exatamente, né? Então, this is not legal advice, né? Então, quando eles postam, fazem algum comentário, principalmente polêmico, no Instagram, Twitter, eles colocam essa sigla, né, Tinley, porque está deixando claro que caso você para que você não seja acusado de fornecer uma orientação jurídica sem que você tenha essa licença. Então eles têm esse cuidado de não se prejudicarem, né? Então é muito comum lá nos Estados Unidos, quando uma pessoa vê uma recomendação, mesmo numa rede social, ela se apropriar daquilo para se valer e até mesmo tentar ganhar alguma causa judicial utilizando esse argumento. E se você não tiver colocado que essa não é uma orientação legal, você pode ser acusado de se passar por advogado, né? De se passar por alguém que teria condições de orientar, mas no caso você não tem. Isso pode trazer problema, né, professor Darlan? Então, eles levam muito a sério isso. Exatamente. Falando então de internetês, né, da linguagem da internet, a gente tem que saber se proteger também desta situação e de outras tantas, né, pessoal? Exatamente. Aí tem essas outras siglas também, né, TLDR, né, too long, né, às vezes o aluno coloca too long, né, didn't read, né, muito extenso,
professora, seu texto está grande demais, eu não li o texto todo não. Ou então, né, too lazy, didn't read, né, tô com preguiça, não li o texto. Pode ter essas duas interpretações. Ou porque a pessoa já diz na cara que está com preguiça, ou então só tá longo, professora, eu não vou ler tudo, né? Aí essa sigla aí, se eu poderia fazer o desdobramento pra gente? If I remember correctly, quer dizer, se eu me lembro corretamente, né? Em caso de dúvida, de eu não tenho certeza, né? Então estou deixando claro aqui que não é algo certeiro que eu posso dizer que é certo, tá certo? Absoluto. Exato. Temos também ainda as siglas para chamar a atenção, né? Para chamar a atenção também é muito comum. Olha só, pessoal, IRL, in real life, quer dizer, na vida real, né? Quando você puxa para um assunto mais da realidade. SOML, Story of My Life, né? Que é a história da minha vida. J for F, o que significa J for F? Just for fun, olha aí, apenas por diversão. JC, que seria, ou JSIK, Just so you know, apenas para que você saiba, né? Título de informação, né? Use up, ou então use up, talvez seria a palavra toda. WhatsApp, né? Ou what up, como eles falam. Esse what's up, quando eles vão falar, eles juntam o som e eles falam what up. What up é, e aí, tudo bem? Não é o nosso aplicativo do WhatsApp do celular. WhatsApp é um, what up é outro, né? What up é mais uma pergunta, né? Exato. Querendo saber como é que o outro está. O cumprimento, na verdade, porque muitas vezes a gente cumprimenta. Oi, tudo bem? Mas na verdade a gente nem quer saber como é que o outro está, é só mesmo uma formalidade. E daí, nesse caso de cumprimento, nós vamos dizer what up, né? Exatamente. E tem aí, ó, till, today I learned, hoje eu aprendi. Então hoje vocês inclusive poderão colocar aí nas redes sociais de vocês aí, né? Hashtag tio internetês, né? Hoje eu aprendi sobre o internetês. Isso aí é uma coisa bem legal. Para finalizar, nós vamos falar sobre os avisos e recomendações, que também virou febre, né? Essas siglas viraram febre, principalmente essa última aí, não é, professor? Exatamente. Aí, se vocês observarem, né, na decoração do quarto, né, tem essa sigla aí logo de cara. E a gente, se não conhecer, vai ficar pensando, meu Deus, será que é uma palavra em inglês, uma abreviação? O que é isso, afinal de contas, né? Então vamos lá, pessoal, olha só. NSFW, not safe for work, que não é seguro para o trabalho. NSFL, not safe for life, que não é seguro para a vida. Isso tem muito, inclusive em filmes, às vezes, principalmente em filmes de ação, tem aquelas placas em cercas, né? Ou em obras, que geralmente tem aqueles canteiros de obras, aí tem as siglas, né? Por exemplo, a primeira, não seguro para o trabalho, às vezes é algum equipamento que não está legal, né? Não seguro para a vida pode ser também uma recomendação que ali é algo perigoso, né? Continuando então, SFW, Safe for Work, que é o contrário, né, da primeira, que seria seguro para o trabalho. NBD, Not Big Deal, quer dizer que não é tão importante ou não é algo tão grandioso. E geralmente eles colocam em post-its, às vezes em trabalhos que eles elencam ali as prioridades, o que tem que vir primeiro, né? Eles colocam essa siglazinha, né? Exatamente para dizer que aquilo ali, isso aqui aguenta esperar, não é tão importante. Ou em outras situações também, quando se eu chego para você e falo, professora, não fiz o meu dever de casa, por isso, por aquilo, eu invento um monte de desculpa, você pode falar, that's not a big deal. Quer dizer, não é lá grande coisa, o que você não fez? Exatamente. Ixi, aí costuma muito ouvir as desculpas, né? Ou se, original content, quer dizer, o conteúdo original. For AO, for adults only, quer dizer, apenas para adultos. Ou P, original poster, que é publicador original, né? Isso, dando crédito para quem publicou a determinado texto ou imagem, né? E finalizando, DIY,
do it yourself, faça isso por conta própria. Virou febre, principalmente nesse período aí de quarentena, que as pessoas começaram a aprimorar os seus dotes artísticos, né? Aí criam páginas no Instagram de decoração de quarto, né? Tá muito em alta, mesa posta, cama posta. Aí eles utilizam essa sigla, né? Para que faça você mesma a sua mesa posta, faça você mesma a sua cama, a sua decoração, a jardinagem, né? Então isso aí virou febre. É uma das coisas boas, né? Uma das poucas coisas boas que a Covid-19 trouxe foi fazer com que as pessoas aperfeiçoassem dons que muitas vezes estavam ali paradinho, né? Então pessoas se descobriram em determinadas áreas, principalmente voltado para esse campo artístico, né? Trabalho manual, eles se descobriram. Então essa é uma sigla muito utilizada, várias páginas, tanto no Instagram como no Facebook e no Pinterest também. No Pinterest tem muitas e muitas opções de ensinar a fazer, você mesma a fazer as suas próprias coisas, né, seus artesanatos. Então, ela virou uma febre aí com a questão da quarentena e a Covid. Pelo menos uma coisa boa, né? As pessoas aí estão se desenvolvendo. Sim, isso é interessante, né? Você falando aí depois do Covid-19, né? Quando eu nasci não existia internet no Brasil e hoje a gente aqui falando de tudo isso aí relacionado à internet, né? E eu não acredito que a gente possa retroceder, voltar como era antes. O que você acha? Você acha não, acho que não. E assim, a Covid-19 ela veio exatamente para mostrar que nós não podemos ficar alheio à tecnologia, né? Porque o que tem nos salvado de fato é a tecnologia. Hoje, por exemplo, estarmos aqui transmitindo uma aula assíncrona, né? Sentimos muito a falta dos nossos alunos, mas eles têm essa possibilidade de estar conosco, né? De certa forma, nós temos a oportunidade de fazer o nosso conhecimento chegar até os nossos alunos, né? E na casa de vocês. Então a gente sente muita falta de vocês, mas a Covid nos mostrou outras possibilidades, outras variantes da vida, não é? Então, algo bom, de tudo de ruim que tem acontecido, infelizmente, algo bom ela nos trouxe, né? Essa questão de a gente ver que nós necessitamos encontrar novos meios de encarar as adversidades. Exatamente. Professor, eu falei que o tópico anterior seria o último, mas a gente também não pode deixar de falar sobre as siglas de notificações, desejos, saudações e despedidas, né? Que também é bastante utilizada, né? Claro. Então, pessoal, vocês aí de casa, olha, aproveitem, né? Vamos lá para a primeira aí, que seria On My Way, OMW, On My Way, que é estou a caminho, né? Greats, seria isso, né? Greats, congratulations, parabéns. Lembrando que esse parabéns aí não é aquele que a gente dá para a pessoa quando ela está fazendo aniversário. Por exemplo, né? Vocês fazendo todas as atividades da plataforma, tendo um bom desempenho, ao final agora desse ano letivo, né? Nós iremos falar para vocês, greats, parabéns, congratulations, né? Exatamente. E o parabéns para quando a pessoa está fazendo aniversário é o happy birthday. Essa é a diferença. GL, good luck, boa sorte. Double 8, né? Double 8 quer dizer wait, apenas wait, espere, né? Exatamente. Be for an, bye for now, até logo, né? CYT, see you tomorrow, vejo você amanhã. IDK, I don't know, eu não sei, né? TTYL, talk to you later, falo com você depois. Então são essas as siglas aí. E nós, inclusive, nós trouxemos aí para vocês aí um recorte de uma conversa entre uma mãe e um filho. Então, observem para vocês verem aí essa questão que nós falamos da diferença da geração de idade, né? Então, aí nós temos um jovem que ele está bem antenado com essas siglas, né? Conhece, né, professor? Enquanto tem uma mãe totalmente alheia a essa nova modalidade de verbetes da internet, né? Isso. Então esse diálogo deixou bem claro aí o diálogo entre a mãe e o filho. Então, pessoal, para que vocês entendam, né? Esse aí é o perfil da conversa com a mãe. De verdinho é a conversa do jovem, né? Então a mãe entra e diz assim: What does IDK, LY and TTYL mean?
Ela está perguntando o que significa tudo isso, né? E de verdinho, o jovem vai dizer, I don't know, I love you, talk to you later. Ele disse, eu não sei, eu te amo, falo com você depois. Ou seja, ele está respondendo para a mãe dele o que cada sigla significa, né? Mas ela não interpretou dessa forma. Aí ela entendeu que ele, o garoto, não sabia. E ela disse assim, ok, I'll ask your sister. Ok, eu vou perguntar para sua irmã, né? Exatamente, porque na cabeça dela, ele disse que não sabia o que ela estava perguntando, reafirmou o amor que ele sente por ela e que falaria com ela mais tarde, mas na verdade ele só traduziu o que cada sigla queria dizer. Então ficou evidente aí, né, a falta de compreensão, não houve um diálogo estabelecido, né, compreendido pela mãe, entre a mãe e filho, porque ela não conseguiu captar a mensagem emitida pelo filho. Pois então, pessoal, o conteúdo da nossa aula de hoje era exatamente fazer esse feedback sobre o internetês, tá certo? E nós queríamos passar para vocês essa mensagem, né, de que vocês têm sim que fazer um feedback, estudar, revise o conteúdo, vocês estão aí prestes a irem para o ensino médio. O ensino médio não é difícil, mas também não é muito fácil, desde que você se dedique, para que ele se torne um ensino médio fácil, prazeroso e que faça com que você esteja com todas as competências necessárias para sair bem no Enem, né, daqui a alguns anos. Vocês têm que se dedicar, têm que estudar, praticar o feedback, né, fazer essa revisão de conteúdo. Isso vai estar sempre ali aprimorando o conhecimento de vocês, né, fortalecendo esse conteúdo para que vocês não esqueçam, não é mesmo, professor? Exatamente, é isso mesmo, pessoal. Quanto mais dedicação tiverem, melhor, né, para todos vocês. E eu agradeço pela atenção, tá? Desejo a todos vocês tudo de bom, com muita saúde, muita paz para todos e até a próxima oportunidade, pessoal. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Bye, bye. Bye, bye, thank you.